Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade, a tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu vos enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos acompanhando a liturgia desta semana, que nos insere de forma muito profunda na vida de oração. Uma coisa é quando nós estamos aprendendo a ter a intimidade com Jesus. Outra coisa é quando o Senhor nos revela o caminho da verdadeira intimidade com o Pai. Nós não estamos desassociados ou rezando porque é uma invenção nossa, uma oração pessoal ou um momento mais íntimo com o Senhor. É bíblico compreender, como nos dizia um padre amigo e idoso, o caderno de oração pessoal de Jesus. A primeira parte nós líamos ontem no Evangelho e a segunda parte nós estamos lendo hoje. De que forma Jesus estabelece a sua intimidade com o Pai? Como é que ele se utiliza para se dirigir ao Pai? Um certo dia, convidaram um padre para pregar retiro para os jovens que estavam se preparando para receberem o ministério ordenado, os diáconos. E todos nós sabemos que ao início de uma ordenação sacerdotal, os diáconos ficam nas primeiras fileiras junto ao povo de Deus. Somente depois que são chamados pelo nome, eles vêm ao altar para responder e após a homilia, começa o processo bonito da celebração do momento próprio da ordenação. E esse padre começou a falar da experiência do dia da ordenação, sentado no último banco com estes diáconos. E os diáconos perguntavam: Padre, por que a pregação do Senhor iniciou justamente no final da igreja, se quando na verdade nós somos convidados a viver não mais no final, mas agora no centro do altar? Ele disse: pois bem, a pergunta é inspirada pelo Espírito Santo. Vocês serão tirados do meio do povo. Vocês sairão daqui, na hora da ordenação, do meio do povo, irão de fato para o centro do altar, onde a igreja vos fará ver que o lugar vosso é dirigindo a palavra de Deus para aqueles que ali estão. Nunca esqueçam, ou melhor, lembrem-se sempre que Deus os tirou do meio deste povo
para ser para este povo um novo anúncio. E foi justamente esse texto bíblico da liturgia de hoje que esse santo sacerdote colocou no coração daqueles jovens. Lembrem-se, cuidem de si mesmo pela palavra de Deus, para que vocês possam fazer o caminho de consolar aqueles que agora a igreja vos confia para serem consolados. Cuidem-se, porque daqui a pouco, quando o ministério chegar em vossa vida, na primeira comunidade, vocês descobrirão, identificarão que existirão lobos ferozes, mas se não identificarem primeiro esses lobos dentro de vocês, que foi fruto da caminhada de preparação, que foi fruto da caminhada profunda de intimidade com a palavra de Deus, com os estudos, vocês não conseguirão ter a voz mais forte para calá-los. E de fato, depois disse a estes homens, que se eles não fossem desprendidos, como São Paulo dizia, que nem ouro e nem prata ele adquiriu, mas a experiência após a conversão tornou-se o seu ouro, a palavra de Deus tornou-se objeto de desprendimento, a palavra de Deus entrou na sua vida como um grande tesouro e por isso ele enfrentaria tudo aquilo que viria pela frente, porque quem guarda um grande tesouro aprendeu a ter vigilância do seu próprio coração, da sua própria razão, das suas próprias atitudes e por isso evangelizaria com a vida. E estes homens um pouco assustados perguntaram a este sacerdote: Padre, será que nós conseguiremos? E o padre sabiamente disse: se deixarem se guiar pelo Espírito Santo de Deus, ele vos revelará onde aparecerá os lobos e te ensinará a enfrentá-los e onde começarão a surgir novas e falsas doutrinas. Cuide para que essas primeiras doutrinas não comecem a passar pelo teu coração, porque elas sempre surgem da mente humana. Por que vos trouxe esse exemplo para partilhar essa primeira leitura? Porque virá um maior. Hoje, quando nós compreendemos, não só para o sacerdote, não só para aqueles que vivem a experiência profunda de uma oração de entrega a Deus, mas a necessidade de crescermos nesse espírito de vigilância, porque de fato a todo momento a nossa fé nunca teve tão colocada à prova, a nossa fé nunca teve tão colocada diante de exigências que corações já se acham muito livres, corações dominados por tantas técnicas, por novas tecnologias, por falsas seguranças, garantem tanto autoconfiança que vai roubando aquela segurança que não é somente saber, mas é experimentar. Por isso a palavra cuida, a palavra ilumina, a palavra vai devolvendo lucidez, a palavra vai iluminando onde o nosso terreno vai sendo soreado por água suja. A palavra vai despertando a nossa consciência para identificar que tipo de lobo se faz próximo a nós, quando na verdade antes do lobo chegar fora, para nos orientar ou apresentar um perigo, a palavra já ilumina-nos interiormente para descobrir que aqui dentro também pode morar um lobo arrumadinho, bonito, distinto e aparentemente cheio de fé. Quando é que esse lobo grita? Como diz Paulo ontem, quando a palavra ela está livre dentro do coração, quando a palavra ela não está algemada. São Paulo dizia ontem: eu estou indo para Jerusalém, não sei o que me acontecerá, mas eu estou preso no Espírito, tenho uma liberdade para enfrentar, tenho uma liberdade para ousar. Por isso, diante dos lobos ferozes, o coração que se alimenta da palavra de Deus não terá uma voz que grita, mas terá um testemunho que dará uma resposta que derrubará, porque antes de gritar, a tentação sempre passou pelo coração. O grito é consequência da inquietude que já fizera voltar a Deus. E aí, quando me vem o evangelho de hoje, este segundo rascunho profundo da oração pessoal de Jesus com o Pai, intercedendo por nós, rezando por nós, eu faço memória de uma experiência de um sacerdote aqui no interior do Ceará, que quando assumiu uma paróquia, descobriu que havia uma senhora que sofria muito,
Após a morte do seu esposo, ela começou a fazer da sua casa um espaço de prostituição. Primeiro, porque não se via o outro modo de sustentar a sua família. E segundo, porque trazia por tentação esse pecado. E ela um dia foi a esse sacerdote e disse: Padre, eu desejo muito me libertar, mas existe uma força do mal que me toma. Existe uma força tão forte que me faz sempre abrir as portas para que estes homens entrem. E faz muito tempo que eu não sei o que significa dormir com os meus filhos, porque a tentação bate. Quando a tentação bate, eu coloco os meus filhos para dormir na casa da minha mãe, que fica aos fundos da minha casa, e eu abro as minhas portas, e naquela noite a minha casa se torna um prostíbulo. E o padre, de fato, ergueu os seus olhos para o céu e disse: guarda, Pai, em teu nome, tu me a confiaste. O que eu poderei fazer por esta mulher? Ela já tinha má fama. E o padre voltou para a sua realidade, voltou para o seu coração e ficou com aquela inquietude. E Deus colocou no coração daquele sacerdote: hoje eu farei algo diferente. E ao cair da noite, terminando a Eucaristia, tendo feito a sua refeição, o padre bate na casa dessa mulher e diz: hoje nenhum homem dormirá contigo. Eu dormirei aqui e suprirei todas as entradas que esses homens poderiam te dar. Todas as vezes que na tua porta eles te baterem, pode dizer: hoje o padre dorme comigo. E aqueles homens ficaram perplexos. Ao bater na meia-noite, aquela mulher diz: o padre está dormindo comigo. Ao bater na madrugada, aquela mulher diz: o padre está dormindo comigo. E ao bater pela manhã, disse: hoje eu não quero, o padre está na minha casa. De fato, ser ousado no Espírito e ter a liberdade do Espírito é ter a coragem de rezar com toda a confiança: Pai, eu guardo-a em teu nome, impura, pecadora, prostituta, uma vida já perdida, mas eu a guardei esta noite, eu a livrei do pecado esta noite, eu fiz vigília diante do seu coração, enquanto ela dormia com os seus filhos, meus joelhos dobrados, intercedia, porque aquela mãe já não dormia perto dos seus filhos, porque acompanhada por demônios, usada por homens, em troca do dinheiro para sustentar a sua família, lhe roubava essa experiência de sentir que Deus a guardava, que Deus a protegia, que Deus falava ao seu coração, que Deus a amava. No lugar da prostituição estava carimbado um desamor, no lugar daquela prostituição estava marcado que Deus não a amava, e por isso ela precisava se vender. E aquele padre ousadamente, aquele homem de oração, aquele homem que teve a coragem de entrar num prostíbulo e dizer: o meu coração é guardado pelo Pai, o meu coração é ungido pelo Espírito, o meu coração tem uma verdade profética, por isso hoje eu permaneço na tua casa. Enquanto o teu corpo arde de desejo por um homem, o meu coração arde para te libertar dele. É esta experiência profunda da oração de Jesus: guardes do maligno. E de onde aquele maligno encontrava forças para alimentar aquela mulher na ilusão que sustentaria sua família, porque senão passaria fome. E por isso, como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Agora eu me consagro. E por isso a beleza da nossa vida, pelo batismo nós somos consagrados. Há outros que pelo batismo, para viver a radicalidade, se consagram na vida religiosa consagrada. Aos senhores e às senhoras no sacramento do matrimônio, se consagram diante de Deus a uma vida santa. Aos sacerdotes consagrados, religiosos ou seculares, nós somos reservados. E esta reserva é para termos a coragem e a liberdade de rezarmos profundamente e piedosamente numa capela santa, ornada, bela, liturgicamente preparada, como num quarto com a mulher com o coração destruído e prostituído. A autoridade da nossa vida, a separação do mundo, nos devolve essa autoridade de dizer: Senhor, aqui estou.
ou seja, na capela do meu convento, ou seja, naquele quarto onde o teu espírito foi abandonado. Por isso, a intimidade com Jesus, a intimidade com o Espírito, fez daquele quarto, daquele cenáculo onde o Espírito parece que não falava mais, onde a poeira tinha levado o fogo do amor de Deus, onde aquela casa estava distante da misericórdia de Deus, mas havia um coração que lutava pedindo: dá-me um meio de sustentar a minha família, que não seja mais esse. Por isso, esse testemunho deve falar ao nosso coração. Quantas vezes nós também estamos com a nossa alma encardida, suja, medíocre, mas não temos a coragem de pedir ajuda. Quando me recordei desse testemunho, me vinha muito forte dentro de mim: eu os guardei, mas o mundo não me escutou. Nós pertencemos e passamos por este mundo, mas nós não estamos aqui definitivo. Essa mulher descobriu naquela noite que existia um mistério que poderia lhe dar descanso, que poderia lhe falar ao coração. E nesta novena de Pentecostes, nós precisamos redescobrir este mistério. Padre, nesta noite eu dormi. Fazia muito tempo que eu não descansava. Ao lado dela tinha alguém, enquanto ela dormia, que intercedia e rezava. Que no nosso cenáculo interior, que na missão que o Senhor nos confia, nós tenhamos essa verdadeira alegria de experimentar o Senhor, mas não termos medo de estarmos a serviço desses espaços que o Senhor nos convida. Este santo sacerdote teve a coragem de assumir na homilia do dia seguinte da sua paróquia: eu dormi na casa da Teresa. Eu passei a noite na casa da Teresa, mas não a usei como prostituta, a amei como filha de Deus. Enquanto ela dormia, o meu coração intercedia. E ai daquele que hoje bater na porta dela novamente, porque o salário dela sairá do nosso dízimo, o salário dela sairá da nossa paróquia, o salário dela sairá da nossa casa, e ela não se manterá mais com a prostituição, mas se manterá como batizada e filha de Deus. A partir de hoje, ela é a nova secretária da nossa paróquia. O Espírito edifica e transforma. Onde nós pensamos que está a miséria e tudo destruído, o Espírito é perito em fazer obras novas. Será que eu rejeito aquele coração prostituto que um dia me traiu? Será que eu fecho as portas para aquele membro da minha família que está perdido? Será que eu tranco meu coração depois de uma decepção ou de uma dura traição? O Espírito quer visitar aquilo que em nós parece estar morto. O Espírito fará tudo novo. Por isso clamemos: vinde Espírito Santo, visite o meu coração, feio ou bonito, sujo ou limpo, toma ele em tua direção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima.